Então, ó, você tem a opção de colocar o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Tá? Em colocação pronominal, você tem essas três opções. Inserir o pronome antes, no meio ou depois. Essas colocações têm nome, tá? Quando você insere o pronome antes do verbo é próclise, quando está no meio é mesóclise, quando está depois, ênclise. No Brasil, nós temos uma hierarquia, digamos assim, uma prioridade. Nós vamos priorizar colocar o pronome antes do verbo, próclise. Sempre vai ser a nossa primeira tentativa. Por quê? Porque nós temos vários elementos que obrigam a próclise a acontecer. Vários elementos de atratividade, eles são assim chamados. O nome real para eles é fator de próclise. Mas a galera popularmente chama elemento atrativo. Então nós não vamos bater cabeça com elemento atrativo não, tá? Por quê? Porque são muitos, cara. Nós fôssemos trabalhar os elementos atrativos, nós ficaríamos aqui uma tarde inteira só para eles. Não tem condição. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar isso aqui de lado por enquanto e vamos pensar em 3 proibições da próclise. Todas as vezes você vai tentar pegar o pronome, seja ele qual for, e colocar antes do verbo, seja qual verbo for. É a primeira tentativa sempre. Eu pego o pronome e boto antes do verbo. Existem 3 proibições para isso. Você vai conferir as 3, tá? Você vai fazer um checklist. Você vai conferir as 3 proibições. Se uma delas acontecer, você vai dizer próclise errada. Se nenhuma delas acontecer, você vai dizer próclise correta. É isso. É isso. Ninguém vai querer saber de você justificativas mais detalhadas a respeito dos elementos atrativos. Não é mais assim. Então, o que interessa é você saber quando a próclise deve ser usada e quando não deve. Beleza? Então, vamos lá. Os pronomes são estes aqui, ó. O, a, os, as, li, lis, mi, ti, si, nos, us. São esses aí. As colocações são estas 3 que você tem de opção. A nossa estratégia é começar sempre pela próclise e conferir as 3 proibições, que nós vamos ver quais são agora. Espera aí. O meu aqui tá dando tilt. Bruno! Que isso? Bruno, George, Fernando. Chega. Eu não tô conseguindo passar os slides direito não, ó. Tá loucão. Aperta aí, ó. Manter. Manter. Vai vir no meio, manter. Ah, é porque você fechou. Que é? Você fechou os slides. Não, mas eu fechei não. Eu apertei aqui manter, o bicho... Não. É porque apertou fechar os slides. Aí você perguntou se você queria manter ou não as anotações. Aí fechou os slides mesmo, tem que abrir de novo o arquivo. Aí tu me quebra. Por onde é, senhor? Ei, Bruno! Acho que é aqui, peraí. Esse aqui. Ah, você me bota em cada boca. Peraí, cara, vai dar certo. Eu lembro. Quer ver? Isso. Maria. Ai, Jesus. Galera, eu vou ter que chamar o Bruno. Vou chamar o Bruno aqui, peraí. Professor, abre a tela. Modo de apresentação de tela. Quê? O botãozinho. Eu sou surdo, cara. Olha aí, ó. Não, vou chamar o Bruno aqui, cara. Peraí. Essas três posições, próclise, mesóclise e ênclise, nós vamos priorizar a próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo, sabendo que existem 3 proibições para próclise.
Toda vez que eu for resolver uma questão de colocação, eu pego o pronome, seja ele qual for, e tento colocar antes do verbo, seja que verbo for. Confiro as 3 proibições. Se uma delas acontecer, a próclise estará errada. Se nenhuma delas acontecer, a próclise estará correta. Beleza? Vamos para frente? Aí eu tenho que passar bem aqui, ó. Olha lá. 3 proibições. Eu falei para você que eu só posso aceitar a próclise porque antes do pronome haverá um elemento atrativo. Lembra? Por exemplo, ó, quando eu falo assim, ó, não te vi. Olha o pronome antes do verbo aqui, ó. Por que o pronome está antes do verbo? Porque eu tenho esse elemento aqui, que é um elemento atrativo. É como se fosse uma bengala de sustentação para o pronome, tá? O pronome, quando ele vem para antes do verbo, ele se apoia, ele se encosta, ele se sustenta num elemento atrativo. Beleza? Eu falei para você que a gente não vai ficar sofrendo procurando elemento atrativo. Reconhecer que existe é uma coisa. Ir lá dizer quem é, que tipo é, classificar, isso aí nós não vamos fazer, não. Nós vamos seguir um atalho. Então, observe o que vai acontecer nessa frase aqui, ó. Quando eu falo te vi bem de perto, eu peguei o pronome e botei antes do verbo. É o que a gente vai tentar sempre primeiro. Mas você viu que não existe nenhum elemento antes do pronome? Você viu aí que ele ficou no início da oração? Não vai rolar. Se nós acabamos de combinar que o pronome só fica antes do verbo porque tem alguém antes em quem ele pode se encostar, aí não tem. Então, o que eu concluo com muita facilidade? Que não posso aceitar a próclise se o pronome estiver iniciando a oração. É isso. Não devo aceitar a próclise quando o pronome estiver em início de oração. Tranquilo? Porque não vai ter o elemento atrativo, aquele elemento que sustenta essa colocação. A segunda proibição é muito parecida, porque ó, quando eu digo hoje a observei, olha o pronome a antes do verbo aqui, ó. Você está vendo? Neto, mas tem sim elemento atrativo, ó, a palavra hoje. Mas você está vendo uma vírgula aqui? Essa vírgula, galera, e qualquer outro sinal de pontuação, qualquer sinal, tá? Vai criar uma inimizade. Você vai desvincular termos quando coloca uma pontuação entre eles. Qualquer pontuação. Então, essa vírgula, sabe o que ela está fazendo aí? Ela está isolando a palavra hoje. Não há relação mais com essa palavra. Essa vírgula impediu qualquer relação com essa palavra. Se eu não tivesse essa vírgula, serviria, porque serviria aí como elemento de atratividade. Na hora que eu boto a vírgula diz assim, ei, não conte comigo não. Vá para lá, finja que eu não estou aqui. Então, essa palavra hoje é como se não existisse. Aqui, então, o pronome acabou ficando sem ter em quem se apoiar de novo. A pontuação não me permite colocar o pronome antes do verbo. Então, qual é a segunda proibição da próclise? Estar depois de pontuação. Beleza? Eu não posso deixar o pronome antes do verbo quando ele estiver iniciando a oração. Não posso deixar o pronome antes do verbo quando ele estiver depois de pontuação. Bem simples, né? A terceira proibição, ela é sonora. Quando eu digo vou levar, esse pronome o antes do verbo não vai ficar legal aí. Por quê? Porque não dá nem para a gente saber se o pronome está aí mesmo. Vou levar. Imagine sem o pronome. Como seria a leitura? Vou levar. Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar. Você está vendo? Nós não temos certeza, nós não temos segurança para dizer que o pronome está aí. A sonoridade está ruim. Então, a sonoridade, quando não tem clareza, eu não posso aceitar, né? Então, a próclise será proibida quando a sonoridade não me trouxer clareza. São, então, essas 3 proibições da próclise. Iniciar a oração, estar depois de pontuação e sonoridade sem clareza. Toda vez que você tentar a próclise, você confere essas 3 proibições. Vamos tentar aqui o que acontece. Vamos ver o que acontece? Aqui, ó. Eu te aprecio como um filho. Você está vendo o pronome aqui antes do verbo, não tá? Beleza. Esta próclise não tem problema nenhum. Por quê? Porque o pronome não está iniciando a oração, não está depois de pontuação e não tem som sem clareza. Então, esse eu te aprecio aqui, esta próclise está perfeita. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Eu conferi as 3 proibições e nenhuma delas aconteceu. Olha essa outra frase.
Ela disse que não te apoiaria. Olha, de novo o pronome antes do verbo aqui, ó. Qual é a conferida que eu vou precisar fazer sempre? Cara, eu vou ter que dar uma conferida sempre se está iniciando a oração, se está depois de pontuação ou se tem som sem clareza. Você está vendo que não aconteceu nada disso aí também. Então, esta próclise também está correta. Aqui, nesta construção, ele me deu o pronome, foi no meio do verbo. Se liga que o verbo não é amar, não, é amarei. Ó. A forma verbal é amarei, não é amar, não. Então, eu tenho aí amarei, tá? O que eu quero que você faça? Você está vendo que ele me deu mesóclise, pronome no meio do verbo. Mas eu só posso dizer que isso aí é certo ou não se eu tentar a próclise, cara. Eu vou lá para a próclise primeiro. Vamos comigo. Te amarei vai dar certo? Não, que vai iniciar a oração. Então, ó, tchau para a próclise. Aí é que eu vou tentar agora a mesóclise. Você viu que primeiro eu fui para a próclise. Deu errado, porque vai iniciar a oração. Aí foi que eu vim para a mesóclise para a gente avaliar agora. Que verbo é esse aí? Amarei, né? Futuro? Pois muito bem. Se liga. Você tentou a próclise e não deu certo. Ó, próclise proibida. Você tentou, não deu certo. Aí você veio tentar a mesóclise. Para dar certo a mesóclise, o verbo precisa estar no futuro. Tudo bem? Verbo no futuro. Levarei, levaria, voltarei, voltaria. Porque o futuro do presente é aquela forma mais simples que a gente conhece. Levarei, levaremos, levará, levarão. Mas o futuro do pretérito, ele termina em iria. Levaria, compraria, voltaria, beberia, ficaria, beleza? Então, esses dois futuros servem para a gente. Eu tentei primeiro quem? Próclise. Quando dá errado, é que eu vou tentar a mesóclise. O que eu preciso avaliar? Se o verbo está no futuro ou não. Amarei é futuro, portanto, amar-te-ei é uma forma correta de mesóclise. Beleza? Olha essa outra frase, o que foi que ele me deu? Ele me deu ênclise, pronome depois do verbo. Tudo bem, eu vou avaliar se está certo ou não, começando por onde? Pela próclise, que é a minha primeira tentativa. O leve consigo. Você acha que vai dar certo? Não, né? Que vai iniciar a oração. Sai de lá, tenta no meio, que é a tua segunda opção. Leve é futuro? É não, senhor. Então também não vai dar certo a mesóclise. Só te restou quem mesmo? A ênclise. É por isso que ele usou ênclise. Eu tentei a próclise, deu problema. Tentei a mesóclise, não é futuro. Só me restou a ênclise. É isso, cara. Você não sofre. Você não sofre batendo cabeça com elemento atrativo, construções que envolvem classificação gramatical. Não, não tem isso. É sem dor. Tentei próclise, confiro as 3 proibições. Início de oração, depois de pontuação, sonoridade sem clareza. Se uma delas acontecer, você sai da próclise e tenta a mesóclise. Para dar certo mesóclise, tem que ser futuro. Se for futuro, fica no meio. Se não for, vai para depois. Neto, cara, eu quero aprender a montar a mesóclise. Eu quero aprender a construir a mesóclise. Eu não vou fazer você perder o seu tempo com isso. Você não vai montar a mesóclise hora nenhuma na sua vida. A questão já vai trazer montada. A sua missão é saber dizer que a posição é uma ou outra. Não é ficar montando ou corrigindo nada não, tá bom? Não se preocupe em montar a mesóclise. A pegadinha não é em cima da montagem da mesóclise, tá? Vamos para frente. Aqui nós vamos começar a perceber o seguinte, cara, se a minha prioridade é a próclise, quando ela dá errado, a minha prioridade vira mesóclise. Quando ela não pode ser usada, é que eu vou aí pensar na ênclise. Então a ênclise é uma coitada, né? É uma coitada, porque a gente vai deixar sempre por último. A gramática entendeu que era a hora de você tentar dar uma moral maior para a ênclise. Já era a hora, né? Então nós vamos fazer agora uma manha aqui, combinando casos de ênclise, tá? Infinitivo, galera, é quando o verbo termina em R. Amar, vender, partir, sorrir, levar, comer, beber. Quando o verbo está no infinitivo, você aceita a ênclise como uma opção. Eu não estou dizendo que ela é a única opção. Eu não estou dizendo que ela é obrigatória. Eu estou dizendo que quando o verbo está no infinitivo, a ênclise é bem-vinda. Se você encontrar, aceite. Aqui, por exemplo, ó, não posso amar-te mais. Ó, o cara pegou o pronome, botou ênclise. Por quê? Porque ele viu que amar é infinitivo. E está tudo bem. É só isso. Está de boa, beleza? Gerúndio é quando o verbo termina em NDO.
Falando, bebendo, comendo, partindo, sorrindo, ficando. Quando o verbo está no gerúndio, ó, ênclise possível. É só aceitar, cara. Eu entendo que existem elementos atrativos que você fica tentado a querer avaliar. Isso aqui se sobrepõe à atratividade dos termos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu tenha elemento atrativo, se eu encontrar infinitivo ou gerúndio, a ênclise é bem-vinda, tá? Olha aí nessa frase, ó. Não suportando-me, ó, quando eu vi que é gerúndio, a ênclise já vem de boa, eu já aceito numa boa ênclise. Quando o verbo está no gerúndio, a ênclise é de boa, você aceita. A não ser que apareça esse cara bem aqui, ó. A preposição em. Quando a preposição em aparece, aí, filhão, você só pode usar próclise, ok? Você usa ênclise quando o verbo estiver no gerúndio, até você encontrar a preposição em. Na hora que você encontra a preposição em, só pode próclise. Tá legal? Eita, agora para eu enxergar aqui. Particípio. Particípio regular é quando termina em ido, ado. Beijado, falado, trazido, partido, comido, bebido, não pode usar ênclise. Você lembra que eu falei para você que nesse finalzinho aqui a gente ia dar uma moral maior para a ênclise? Pois chegou a hora de tirar a moral dela por conta do particípio. Quando você tiver verbo no particípio, a ênclise é proibidíssima. Tinham trazido-me notícias. Tinham levado-me apoio. Tinham avisado-me sobre tudo. Tá errado, cara. Não pode. Não pode. Quando o verbo está no particípio regular, que é esse aí, ó, idoado, não pode usar ênclise. Tá proibidíssimo, ó. Aqui eu usei a próclise linda, sem ter problema nenhum. Se eu tivesse usado o ênclise aí, tinha sido um BO do tamanho do mundo, tá? Este último tópico diz o seguinte: a frase, quando é uma afirmação, se liga, não pode ser ordem nem hipótese. A frase, quando é uma afirmação, você vai observar se antes do verbo tem apenas o sujeito dele. Nesta frase aí, ó, o paciente pareceu-me confiante. Isso aí é uma afirmação. Antes do verbo está lá o paciente, que é o sujeito, e observe que o núcleo do sujeito é um substantivo. Ó. O paciente é um substantivo. Então, quando eu tenho uma afirmação, antes do verbo está apenas o sujeito dele e o núcleo é um substantivo, quer dizer que não há nenhum elemento atrativo na frase aí. Não há nenhum elemento que atraia o pronome para antes do verbo. Então, eu estou livre para usar a ênclise. Estou livre. Quero dizer a você que se você quisesse usar a próclise aí, por exemplo, não teria nenhuma proibição. Não iria iniciar a oração, não ia ficar depois de pontuação, não ia ter som sem clareza. Ia ficar de boa. Mas a ênclise também está bem-vinda. Por quê? Porque a frase é uma afirmação. Antes do verbo, eu vi que tem só o sujeito, fui lá para o núcleo e vi que é um substantivo. Ou seja, não tem nenhum elemento atrativo, tá tudo maravilhoso para você usar a ênclise numa boa. Tá legal? Partiu para as questões? Vamos para frente. Antes, tem esse ajuste aí. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Vou pegar aqui esse R, S ou Z. Fala para mim, você faz desse jeito aqui, ó. Por exemplo, ó, fazer o bolo. Aí o cara troca o bolo pelo pronome o. Você faz desse jeito, ó. Ah, eu vou fazer o. É assim que você fala? Fazer o, levar o, trazer o? Com certeza não, né? Então, nós não podemos aceitar encaixar o pronome quando você tiver R. Na verdade, R, S ou Z. O que você faz? Tira a última letra, ló, lá, lós, lás. Fazê-lo. Simples, né? Isso é até intuitivo. Você consegue fazer isso até por intuição. Ó, fiz o bolo. Aí o cara troca o bolo por O. Você acha que pode deixar de ser aqui? Fiz-o. Você já pensou que coisa horrível? Fiz-o. Fiz-o não vai rolar, né? O que eu faço? Tiro o Z, que é a última letra, lolá, los, lás. Filo. Isso acontece com R, S ou Z. Principalmente com R, tá? E esse negócio de som nasal, Neto, que é isso aí? Vamos lá. Levam o carro. Aí o cara vem e troca o carro pelo pronome O. Aí você acha que pode deixar desse jeito aqui? Levam o. Você não pode, né? Acorrentaram a. Trouxeram o. Isso não existe.
que você vai fazer? Você vai nasalizar o pronome. Quando terminar em som nasal, você nasaliza o pronome também, ó. Então vai ficar levam-no. Você vê que eu nasalizei o pronome também. Toda vez que o verbo terminar em som nasal, você transfere essa nasalização para o pronome também. Você não vai dizer acorrentaram-a, trouxeram-o, né? Então você vai nasalizar o pronome, fica tudo legal, tudo 100% nos trinks. Bora ver o que acontece com as locuções. Se eu fizer assim, galera, ó. Posso ajudar. Ó, posso ajudar é a locução. Eu quero encaixar o pronome ti. Quando eu tenho uma locução verbal, ou seja, mais de um verbo funcionando como um, o que eu faço? Eu tento todas as posições para o primeiro verbo, depois eu tento todas as posições para o terceiro verbo. Próclise, mesóclise e ênclise, do jeito que a gente já estava fazendo. Do jeitinho que a gente estava fazendo, aquele nosso esqueminha lá. Eu vou tentar todas as posições para um, depois para o outro. Todas as opções válidas vão ser opções que você tem. Vamos ver, ó. Se eu tentar o pronome aqui, ó, te posso ajudar, não vai dar certo porque vai iniciar a oração. Se eu tentar o pronome aqui, não vai dar certo porque posso não é futuro. Então, para o primeiro verbo, só pode ênclise. Quando eu vou montar, fica tipo assim, ó, posso te ajudar. Neto ficou incomum, cara, nunca vi isso, ninguém nunca usou assim. Gente, incomum para o dia a dia, para as provas é assim. E eu não fiz nada que você já não tivesse combinado comigo. Ó. Você está vendo aí que eu tentei a próclise, não deu porque está iniciando a oração. Tentei mesóclise, não deu porque não é futuro, usei a ênclise. É isso, tá? Aqui, quando eu tento a próclise para esse verbo, eu confiro aquelas 3 proibições e nenhuma acontece. Não vai iniciar a oração, não vai estar depois de pontuação, não vai ter som sem clareza. Então, eu já tenho a opção de próclise para o verbo ajudar. Ó a diferença, ó. Foi o que aconteceu? Quando era ênclise para o verbo aqui, ó, eu tive que usar hífen. Mas quando é próclise, próclise não usa hífen, tá? Aí você percebe que ajudar é infinitivo, não é não? Se ajudar está no infinitivo, cara, essa opção é válida também. Então, ó, eu tenho mais essa opção aqui. Posso ajudar-te. Fechou? Então, eu tentei tudo que era possível para um verbo, depois para o outro. Tudo que era opção válida, você pode usar na montagem da colocação pronominal, tá? Bora para as questões agora? Vamos para cima agora. Deixa eu tirar isso daqui, por enquanto. Bora lá. Bom, eu tenho 3 lacunas aí para preencher, tá? Você já sabe que aqui a gente sempre vai tentar primeiro a próclise, sempre. Mas se eu tentar a próclise aqui, vai acontecer o quê? Vai iniciar a oração com o pronome. E não pode, né? Então eu jogo fora letra C e letra E. Porque não pode iniciar a oração com pronome. Então a próclise foi-se embora. Aí eu vou tentar a mesóclise. V é futuro? V? Não, né? Então também não vai rolar mesóclise. Só me restou quem? Ênclise. Então ou vai ser letra A, ou vai ser letra B, ou vai ser letra D, porque está usando ênclise. Mas você viu que eu tentei a próclise, eu fui fazendo meu esqueminha, né? Na segunda lacuna aqui, nós temos uma locução verbal, ó, tenha investido. Qual é a primeira tentativa sempre nossa? Próclise. Se eu usar a próclise, vê para mim aí se vai iniciar a oração. Não vai, né? Vê para mim se vai ficar depois de pontuação. Também não. Vê para mim se o som fica sem clareza. Também não. Então, próclise para a segunda lacuna. A terceira lacuna, mesma coisa. Ó, é uma locução verbal. Eu vou tentar a próclise. Vou conferir as 3 proibições, nenhuma vai acontecer, então é a próclise que eu vou usar, ou seja, gabarito letra A. Bora revisar? Lá na primeira lacuna eu tentei próclise, mas ia iniciar a oração. Aí eu tentei a mesóclise, mas não é futuro, tive que usar a ênclise, vê-se. Na segunda e na terceira lacunas eu pude usar a próclise, conferir as 3 proibições, nenhuma aconteceu, então ficou tudo bem. Gabarito letra A. Marque aí. Número 2. De acordo com as normas da linguagem padrão, a colocação pronominal está incorreta em. O cara quer uma errada, não tem problema. Vamos lá. Virgínia encontrava-se. Você está vendo que ele usou ênclise, não foi? Você lembra quando eu falei para você que se a frase for uma afirmação, se antes do verbo tiver apenas o sujeito dele e o núcleo for um substantivo, quer dizer que não haverá nenhum elemento atrativo. Então, eu estou livre para usar quem? A ênclise. Você lembra quando eu falei isso? Então tá aí, ó.
Virgínia encontrava-se acamada há semanas. Eu vi que é uma afirmação. Antes do verbo está apenas Virgínia, que é o sujeito, o núcleo é um nome, então não tem nenhum elemento atrativo, eu tenho essa liberdade de usar a ênclise bem aí. Ou seja, a letra A está certa, o cara quer uma errada, vou para a letra B. A ferida não se curava, observe o pronome antes do verbo, não está iniciando oração, não está depois de pontuação, não tem som sem clareza, então tá tudo bem também para a letra B. Vou para a letra C. A benzedeira usava uma peruca que não favorecia a. Aí o cara usou uma ênclise esquisitona. Bora conferir. Se eu tentasse a próclise, não a favorecia. Se eu tentasse a próclise, ia iniciar a oração? Não. Ia ficar depois de pontuação? Não. Ia ter som sem clareza? Não. Ah, pô, então era para usar a próclise, porque ela é a nossa prioridade. O cara vacilou usando essa ênclise à força aí. Como ele queria uma errada, letra C. Olha a letra D. Imediatamente lhe deram. Olha o pronome antes do verbo. Não há nenhuma das três proibições. Está tudo bem também. Na letra E, enquanto se rezavam, olha o pronome antes do verbo. Não há nenhuma das três proibições. Não está iniciando frase, não está depois de pontuação, não tem som sem clareza. Está tudo lindo e bonito. Letra C é o gabarito. Pode marcar para você ser feliz na sua vida. Olha o número 3. Atendendo à norma padrão na variedade formal da língua, o pronome oblíquo não está corretamente colocado em. O cara quer uma correta, né? Vamos lá, letra A. Farei-lhe. Ele usou ênclise, não foi? Se eu tentar a próclise, vai dar certo? Lhe farei? Não, não pode iniciar oração. Aí eu vou tentar a mesóclise. Farei, não é futuro? Farei, não é futuro? Ah, pois tinha que estar era na mesóclise, não era ênclise, não. Tá vendo? Eu tentei a próclise, não deu certo? Vou para a mesóclise. Se for futuro, tem que ser mesóclise. Por isso ele vacilou aí na letra A. Vou para a letra B. Quero que acompanhem-me. Olha aí o que ele usou? Ênclise. Mas se eu tentar a próclise, não vai ter proibição nenhuma, cara. Não vai iniciar a oração, não vai estar depois de pontuação, não vai ter som sem clareza. Pô, tinha que ser próclise, porque ela é a nossa prioridade. Então essa ênclise aqui manda para o espaço. Letra C, não nos traga, olha o pronome aqui antes do verbo, ó, o pronome antes do verbo, não está iniciando a oração, não está depois de pontuação, não tem som sem clareza, tá tudo bem, gabarito então, letra C. Ele queria uma correta. Letra D, em tratando-se, ah, Neto, mas eu vi que é gerúndio, NDO, por que você não aceitou essa ênclise aqui? Porque tem a preposição em, cara. Quando a preposição em aparece, ela quer quem? Próclise, meu senhor. Tá? Ah, na letra E, o que o cara faz? Ó, se aproximem do portão, o cara iniciou a oração com pronome na nossa cara. Na cara dura. Não vai rolar. Gabarito, letra C, pode marcar. A frase em que o pronome oblíquo átono está empregado corretamente, segundo as regras da colocação pronominal, é: ninguém ensinou-me. Olha o que foi aconteceu. O cara me deu uma ênclise aí, né? Lembra, esta frase é uma afirmação. Beleza. Antes do verbo está o sujeito dele, que é a palavra ninguém. Só que ninguém não é substantivo, ninguém é um pronome. A gente combinou que eu só tenho liberdade para ênclise quando a frase é uma afirmação, antes do verbo está o sujeito e o núcleo é um substantivo. O núcleo aí ninguém é um pronome. Então, eu não tenho essa liberdade de ênclise, não. Tinha que ser a próclise mesmo. Ninguém me ensinou. Tá? Olha a diferença, olha a letra B. O subconsciente boicota-nos. Ele usou ênclise porque a frase é uma afirmação, antes do verbo está só o sujeito, o núcleo subconsciente é um substantivo, um nome. Então, aí sim eu tenho essa liberdade de ênclise aí, a letra B está certa e é o gabarito. Nós falamos sobre este caso. A frase é uma afirmação, antes do verbo está apenas o sujeito e o núcleo é um substantivo. Na letra C tem assim: o ser humano que molda-se. O cara usou uma ênclise erradíssima, porque não tinha nenhuma proibição para próclise, tinha que usar a próclise. Na letra D, boicotaremos-nos. O cara jogou uma ênclise aqui, eu vou primeiro conferir a próclise. Nos boicotaremos, vai dar certo? Não, porque vai iniciar a oração. Aí eu tento no meio. Boicotaremos, não é futuro? Pois se é futuro, senhor,
Tinha que ser no meio e não ênclise. Tinha que ser mesóclise. Neto, eu não sei montar. Você está vendo que não precisa saber montar. Você precisa saber que era para ele ter usado no meio e o cara não usou. Né? Na letra E, aquela belezura de querer iniciar a oração com pronome, não vai rolar. Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? O pronome oblíquo está colocado de acordo com a norma padrão em. Vamos para cima. Eles estão por toda parte, mas ninguém nota-os. Aqui está o verbo, o cara pegou o pronome e botou depois. Sendo que não tem ninguém proibindo a próclise e ela é a minha prioridade. Então, vacilou. Né? Se você tentar a próclise, bem que você vai ver que não vai iniciar a oração, não vai estar depois de pontuação, não vai ter som sem clareza. Por isso, era para ter sido próclise. Letra B. Vivemos em uma sociedade que pouco se importa, ó, pronome antes do verbo, não tem nenhuma proibição, tá tudo legal. Tudo bem. Como ele queria aí uma correta, letra B é o gabarito. Na letra C, encontraremos-los. Pensa comigo, ó. Ele usou ênclise, né? Se eu tentar a próclise, não pode, porque vai iniciar a oração. Se eu tentar a mesóclise, vai dar certo, porque é futuro, cara. Encontraremos, é futuro. Tinha que ser no meio, tinha que ser no meio. O cara botou depois, entendeu? Letra D. Nos sensibilizamos. O cara começou a oração com pronome, manda para o espaço, né? Letra E. É preciso trabalhar para que resolva-se. Não vai rolar. Por quê? Porque se não tem ninguém proibindo a próclise, é porque tem alguém obrigando. Eu só não preciso saber quem é. Mas eu sei que ela é hierarquia, tinha que ser a próclise. Gabarito, letra B de boa. Essa aí é grandona, hein? Vamos para cima. O pronome destacado foi utilizado na posição correta em. O cara quer uma correta, eu vou te mostrar como é. Letra A. Quando as carreiras tradicionais saturam-se. Ele usou uma ênclise nada a ver, porque se eu tentar a próclise, se eu conferir as 3 proibições, não vai acontecer nenhuma. Tinha que ser próclise, então, se saturam. É só isso, cara. Olha a letra B. Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se, ó, de novo ele insistindo numa ênclise que não pode, porque a prioridade nossa é quem? Próclise. Se você tentar próclise, aí você vai conferir as 3 proibições e nenhuma vai acontecer. Ó, a letra C, ó, doidona, as empresas têm mantido-se. Como é que eu posso usar ênclise se o verbo está no particípio, cara? A gente combinou isso demais. Não pode, doidão. Letra D. Os dirigentes devem esforçar-se. Aqui ele usou ênclise e tá certo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque está no infinitivo. A gente combinou isso. Quando o verbo está no infinitivo, a ênclise é bem-vinda. O cara queria uma correta, letra D. Pode marcar. De boa, né? Letra E. Os trabalhadores das áreas rurais nunca enganaram-se. O cara usou uma ênclise, nada a ver, porque se eu tentar a próclise, que é a nossa prioridade, não vai acontecer nenhuma das 3 proibições. Então tinha que usar era a próclise, tá? Quando a gente fala que tem que usar a próclise porque ela é hierarquia pra gente, não tinha nenhuma proibição, então tinha que usar a próclise. Na verdade, gente, a gente tá aí evitando uma guerra de ter que aprender todos os elementos atrativos, advérbios, conjunções e um monte de outras coisas. Então, fazendo dessa forma, você organiza a sua análise com muito mais simplicidade e segurança, porque você corre menos riscos e tem menos trabalho, perde menos tempo, tá? Faça desse jeito aí, porque não dá errado nunca. Gabarito, letra D de dado. Então, galera, esta primeira parte, essa primeira aula, foi o conteúdo de colocação pronominal, tá bom? A galera que já tinha visto revisou, a galera que não tinha visto já foi liquidada aí colocação pronominal. Nós vamos partir agora para as outras que estão faltando, né? Nós ainda temos a pontuação, temos verbo e texto, tá bom? Então, a primeira aula de colocação você já risca aí na sua lista dos conteúdos, tá bom? Beleza. Agora nós vamos para a próxima. Quero saber como é que eu vou fazer aqui, George. Pontuação. Vamos lá. Pontuação é um assunto que também exige de você uma estratégia, tá? Acaba sendo muito simples para concurso público quando você pensa em resolver questão de pontuação, tá? Eu não estou dizendo que a pontuação é um assunto curto, limitado, fácil, eu não estou dizendo isso. Mas para concurso público, quando você tem o objetivo de resolver questões de pontuação,
Aí, cara, é muito fácil, muito simples, muito raso mesmo. São 3 leis, como vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui é o que movimenta a questão de concurso público quando se fala em pontuação. A engrenagem do concurso público, quando cobra pontuação, é isso aí. É não aceitar nenhum sinal entre o sujeito e o verbo, não aceitar nenhum sinal entre um termo e seu complemento ou adjunto, não aceitar isolamentos mal feitos, mal elaborados, tá? Então, nós vamos fazer um passeio agora por essas situações aí. Vamos nessa. Aqui. Olha lá, ó. Os protocolos modificaram o cenário político. Você está vendo aqui o verbo, certo? É o verbo. Protocolos é o sujeito, né? Entre o sujeito e o verbo não pode ter pontuação. Botou um sinal ali, perdeu na hora. É lei. Guardou? Beleza. A premiação escolar será adiada. Eu tenho aqui um núcleo e escolar é um determinante dele. Então, não pode haver nenhum sinal atrapalhando a conexão entre um nome e seu determinante. A bela aluna, se eu botar uma pontuação entre bela e aluna, a aluna deixa de ser bela na hora, porque eu tiro dela essa característica. Não pode, tem que deixar conectado. O medo de uma catástrofe. Medo é um núcleo de uma catástrofe, é o complemento do núcleo. Se eu disser para você assim, ó, tenho medo, na hora você vai querer saber medo de quê? Medo de quem, né? Eu preciso completar esse nome, medo. Então, entre um nome e seu determinante, entre um nome e seu complemento, não pode ter pontuação nenhuma, cara. Se você aceitar uma pontuação aqui, vacilou. Agora, o que acontece com o verbo? Ó, informamos o caso aos policiais envolvidos. Isso aqui é o verbo, tá? Esse aqui é o primeiro complemento dele, esse aqui é o segundo complemento dele. Não pode ter pontuação entre o verbo e o complemento, nem em relação ao primeiro, nem em relação ao segundo complemento, ora mais. Não pode. Cara, entre um verbo e o complemento não pode ter pontuação. A não ser que você desloque. Aí entra a malandragem. Vou riscar bem aqui, ó. Se eu disser assim, ó. A ele dediquei atenção. Ó, dediquei é o verbo, atenção é o primeiro complemento, a ele é o segundo complemento, né? Aí eu peguei, cara, porque a frase era assim, ó, dediquei atenção a ele. Eu peguei e desloquei para antes do verbo. Quando eu faço isso, aí o isolamento é opcional. Você pode isolar, tá? O complemento do verbo, quando você joga antes do verbo, que não é o lugar original dele, o complemento do verbo, quando eu jogo para antes do verbo, o isolamento é opcional. Tá bom? Isolamento opcional. Olha aqui. Nós, alunos veteranos, você percebeu que alunos veteranos é uma expressão que eu precisei fazer pausa para poder ler? Porque o lugar dela original não era para ser no meio da não era para existir uma expressão atrapalhando a fluidez da frase. Era para dizer assim, ó, nós fizemos tudo, nós fizemos tudo, nós fizemos tudo. Só que eu decidi dizer quem somos nós. Então eu inseri uma expressão aí meio que intrusa mesmo para poder dizer quem somos nós. Esta expressão nós chamamos de expressão intercalada. Esta daí tem nome. Observe que ela explica quem somos nós. Uma expressão intercalada que explica algo mencionado antes tem nome. Aposto explicativo. Aposto explicativo. Beleza? Uma expressão intercalada que explica algo mencionado antes, aposto explicativo. Ali na próxima frase, quando ele diz assim, ó, João, conte-nos o que sabe. Esse João é um chamamento, é um vocativo, galera. Ele também precisa ser isolado. Então, tanto o aposto explicativo quanto o vocativo são isolamentos obrigatórios. Isolamentos obrigatórios. O aposto explicativo e o vocativo, tá? Agora, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com essas próximas frases, ó. Pela manhã,
estudamos português. Durante o dia de hoje, estudamos muito. Quando anoiteceu, paramos os estudos. Você percebeu uma pausa nessas 3 frases aí, né? Você percebeu uma pausa. Pois muito bem, esse pela manhã é uma expressão intercalada que foi deslocada para o início da frase, né? Ela está aí deslocada. Quando eu percebi que ela não era nem aposto explicativo e nem vocativo, eu parti para uma análise de que ela é uma expressão de circunstância. Como assim, cara? Essa expressão aí, pela manhã, é uma expressão de tempo, né? Assim como a outra, ó, durante o dia de hoje, e assim como a outra, ó, quando anoiteceu. As 3 foram deslocadas e exprimem tempo, ok? Estas expressões são chamadas expressões adverbiais. Como é que eu faço para saber se eu vou isolar ou não? Você vai ver se ela é curta ou longa. Até 2 palavras, ó, até 2 palavras é uma expressão curta. E se a expressão é curta, isolamento opcional. Mas é fácil, ó. Quando eu tenho uma expressão de circunstância, ou seja, uma expressão adverbial, eu não bato cabeça com ela para ficar, por exemplo, querendo saber se ela vai ser deslocada, se ela vai se referir a um verbo, e se eu deslocar ela vai se referir a um nome. Porque assim, ó, se eu disser assim, ó, ela disse hoje que vai estudar. Aí eu vou deslocar, ó. Ela disse que vai estudar hoje. Olha para onde é que foi a palavra hoje. Mudou o sentido, né? Numa questão de pontuação, você não bate cabeça com isso. Você só tem que saber, meu amigo, é uma expressão intercalada? É. Ela é longa ou é curta, tá? Então, a expressão adverbial, numa questão de pontuação, você só vai ver se ela é longa ou se é curta. Essa outra aí, ó. Durante o dia de hoje, é longa pra caramba, né? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, ó, 3 palavras ou mais, a expressão é longa. E se a expressão é longa, isolamento obrigatório. Por uma questão de bom senso, né, cara? Uma expressão longa, isole, meu amigo, senão não tem quem consiga ler, não tem fôlego para ler. Tá? Aqui na terceira, aqui nessa última frase, quando eu digo assim, quando anoiteceu, você deve estar pensando, mas Neto, essa aí é curta. Não, aqui é diferente. Anoiteceu é verbo, não é não? Quando tem verbo, é oração. Então, aqui o que você tem é uma oração adverbial, é diferente. Oração adverbial. Essa oração adverbial, ela está isolada obrigatoriamente, tá? A oração adverbial tem isolamento obrigatório. Obrigatório. Isolamento obrigatório. Porque a oração tem verbo. Não tem negócio de tamanho, não. Se você pegar uma oração como essa, adverbial, e deslocar para o início da frase ou para o meio da frase, tem que isolar. Isolamento obrigatório, tá? Então, vamos fazer uma revisão? Vamos pensar aqui juntos, ó. Não posso aceitar nenhum sinal de pontuação entre o sujeito e o verbo. Não posso aceitar pontuação entre um termo e seu complemento, seja nome ou seja verbo, tá? A não ser que eu desloque o complemento do verbo para antes do verbo, aí pode isolar. Expressões intercaladas. Aposto explicativo tem que isolar, vocativo tem que isolar. Expressões adverbiais, expressões intercaladas em geral, você vai ver o tamanho. Se tiver até 2 palavras é curta, isolamento opcional. 3 palavras ou mais é longa, tem que isolar. Fechou? Partiu. Olha lá. Ele diz, por outro lado, no passado, os custos de medição das despesas eram elevados e a diversificação dos produtos pequena. Esta vírgula aqui, gente, ela não está errada, ela não está maluca aí à toa, não. Ela está aí para evitar a repetição do verbo. Quando eu digo assim, ó, eu estudo português e ela, vírgula, matemática. Essa vírgula marca a omissão do verbo para evitar que ele seja repetido. Repetir termo empobrece o texto. Então, para evitar repetição, eu posso esconder o verbo e botar uma vírgula no lugar dele, para marcar que existe uma omissão ali. É o caso dessa vírgula, ó, de novo. Os custos de medição das despesas eram elevados e a diversificação dos produtos pequena, ou seja, era pequena. Ele omitiu o verbo e botou a vírgula. Ó a letra C, ó. A letra C diz assim, ó, essa vírgula está correta, pois indica a omissão de um verbo. Perfeito, bem simples. É um costume nosso, né? Encontrar omissão de termos, não tem problema nenhum, não é crime, não tem nada errado. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. A gentil atendente anotou meu recado. Anotou é o verbo.
A gentil atendente é o sujeito. Que diabo é que essa vírgula faz aí entre o sujeito e o verbo, meu irmão? Não pode não, cara. Despacha. Tá? Despacha. Não pode não. Letra B. Observem, por exemplo. O por exemplo é uma expressão intercalada. Não era nem preciso isolar pela extensão, mas o cara vai isolar. Ó. Ele botou uma vírgula aqui e cadê a daqui? Oh, meu Deus. Tu acha que pode deixar desse jeito assim, só uma vírgula de um lado? Não, vacilou. Tinha que ter a outra ali, né, que eu coloquei. Ó a letra C. Deixa eu tirar isso aqui. Ó a letra C, ó. Aqueles objetos eram, na ocasião, meros acessórios. O na ocasião é uma expressão intercalada. Tem uma pontuaçãozinha aqui no começo, uma no final, isolando corretamente. Então a letra C está correta. Houve isolamento correto, uso da vírgula adequado, tá? Na letra D, o chefe da equipe deve promover bom convívio. Deve promover é a expressão verbal. Bom convívio é o complemento. Como é que eu posso ter uma vírgula entre o verbo e o complemento? Não vai rolar, não pode. Letra E. Encerrado o espetáculo, ou seja, quando o espetáculo acabou, quando o espetáculo foi encerrado, vírgula, tá certo, vírgula. Saíram os artistas e o público. Aqui é o verbo, saíram. Quem é o sujeito de saíram? Os artistas e o público. Meu irmão, o cara meteu uma vírgula bem na cabeça do sujeito. Então, os artistas e o público. Ele achou que era uma boa ideia meter uma vírgula ali. Não tem nem sentido essa vírgula. Bem atrapalhando ali os núcleos do sujeito. Não faz sentido. Gabarito letra C, isolamentozinho bem feito, tudo nos trinques. É assim que você acerta a questão de pontuação. É assim, tá? Olha essa aqui. Essa é grandona. Deixa eu tirar aqui. Vou até me esconder aí. Vamos lá. A regra determinante da pontuação na passagem. Aí tem uma passagem, ó. Pois o conhecimento introduziu no mundo a desobediência, a heresia e seitas. Vírgula aí. A imprensa divulgou-as. O que eu quero? Ó, bem que é um verbo. Bem que é um verbo. Quem é o sujeito desse verbo? O conhecimento. Quem é o sujeito desse verbo? A imprensa. Essa vírgula antes do i, galera, ela é correta quando para cá eu tenho um sujeito, para cá eu tenho outro. O que eu quero dizer com isso? Ó, se liga. Eu estudo, vírgula, e trabalho. Isso aqui não pode. Por quê? Porque o sujeito desse verbo é o mesmo desse. Então a vírgula antes do i ela não pode quando os verbos têm o mesmo sujeito. Mas se para cá fosse um sujeito e para cá fosse outro, aí ela poderia aparecer. Como aqui, ó, o conhecimento introduziu tal coisa, vírgula, e a imprensa divulgou tal coisa. O sujeito desse verbo é imprensa, o sujeito desse verbo é conhecimento. Então essa vírgula antes do i não tem problema. Ela tá ok, não tem problema, tá? Para cá é um sujeito, para cá é outra vírgula antes do i, tá tudo bem, sem crise. Beleza, ele quer uma alternativa que tenha isso aí. Essa vírgula antes do i correta, com um sujeito para lá, um sujeito para cá. Letra A. As pessoas se acham frustradas, indignadas e aborrecidas. Quem é o sujeito de se acham? As pessoas. Vírgula I. Ainda esperam. Quem é o sujeito de esperam? Não é o mesmo sujeito as pessoas? Ó, as pessoas se acham frustradas, indignadas, aborrecidas e ainda esperam solução. O sujeito de esperam é pessoas, então não vai rolar essa vírgula antes do I. Porque os verbos têm o mesmo sujeito, cara. Não pode não. Letra B. Todas as previsões falharam, vírgula. Tudo foi tentado e o plano não só não deu certo, como incomodou muita gente. Você percebe que essa vírgula aqui, ó, depois de falharam, ela marca o fim dessa oração e o começo de uma outra. Não tem problema nenhum. Agora, não tem nada a ver com o que ele queria. Ele lá na questão pediu uma alternativa que tivesse aquele mesmo caso da vírgula antes do i. Não foi o mesmo caso aqui na letra B. Portanto, não adianta estar correto se não é o que a questão está querendo, né? Letra C. Discutiu-se o projeto, aí o cara intercala, ó, evidentemente com atenção e cautela, ele isolou direitinho, ó, ele isolou no começo e no final, não tem problema de isolamento aí, tá tudo bem, mas não é o que ele quer. O cara, para ter gabarito, tem que ter aquela vírgula aí. Ó, a empresa patrocinou os ginastas, os times de basquete e vôlei, vírgula, deixando de lado, meu irmão, cadê o i? Não era vírgula aí que a gente estava procurando? Não é o mesmo caso, não vai servir. Essa vírgula antes de deixando, antes do gerúndio, ela está correta, mas não é o mesmo caso. Olha a letra E. Os funcionários liberaram a via, as plataformas e os bloqueios. Olha a vírgula antes do I. Ó.
e os usuários puderam utilizar o metrô. Quem é o sujeito que puderam utilizar? Usuários. Quem é o sujeito que liberaram? Funcionários. Ah, aí sim, hein? Para lá o sujeito é funcionários, para cá o sujeito é usuários, a vírgula antes do i está certa. Era isso que a questão queria. Pode marcar. Letra E é o Gabas. É preciso suprimir a vírgula da frase. Se ele diz que precisa suprimir, retirar, então ele quer uma errada, né? Uma incorreta. Bora lá. Então, logo analisada, é como se eu dissesse, ó, quando é analisada, está certo o isolamento. Não tem o que mexer nessa vírgula, não. Ó, letra B. Discussões e polêmicas, como se sabe, ó, a vírgulazinha começando o isolamento e olha ela aqui fechando. Tá lindo, não tem que mexer nela, não. Em muitos outros países, como no nosso, são duas expressões e as duas estão bem isoladas. Não tem que mexer em nada aí. Letra D. Não há como não esperar. Esperar é o verbo, né? Tudo isso aqui, cara, é o complemento do verbo. Então, a vírgula entre o verbo e o complemento, você sabe que não pode. A gente já combinou isso. Não pode ter vírgula ou qualquer pontuação entre o verbo e o seu complemento. O cara disse assim, ó, é preciso suprimir a vírgula, é preciso retirar essa bem aí. Gabarito, letra D de danadinha, pode marcar. Assinale a frase em que a vírgula está incorreta. Letra A. Ora ríamos, ora chorávamos. Quando eu digo ora ríamos, ora chorávamos, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho uma outra oração, a vírgula está separando as orações. Ela não está entre sujeito e verbo, ela não está entre um termo e seu complemento, ela não está isolando errado coisa nenhuma, então não mexa com ela, ela está 100%, está tudo bem com ela. Ó, letra B. Amigos sinceros já não os tinha. Ó, tinha é o verbo, né? Cadê o complemento do verbo? Tinha o quê? Amigos sinceros. Você lembra quando eu falei que se eu deslocar o complemento para antes do verbo, pode isolar? Ó, desloquei. Era para estar aqui, não era? Desloquei para antes do verbo, isolamento, tá lindo. A letra C, a parede da casa era. Aqui é o verbo, aqui é o sujeito. Você já sacou que essa vírgula está entre o sujeito e o verbo. Não pode. Está incorreta, era o que ele queria. Na verdade, a vírgula era para estar aqui, ó, nessa enumeração. Branquinha, branquinha. Gabarito, então, letra C pode marcar para ser feliz. Olha a letra D. Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso. Esse Paulo é o quê? Vocativo. E você sabe que a vírgula para o vocativo está certa. Aqui na letra E ele quis fazer graça, ó. João, o advogado está explicando quem é João. É um aposto explicativo, está bem isolado. Aí ele achou legal e meteu outra expressão intercalada aqui. Também está bem isolada, não tem problema nenhum. Gabarito, portanto, letra C. O cara botou uma vírgula safadinha entre o sujeito e o verbo. Você sabe que isso não presta. Assinale o trecho sem erro de pontuação. Vamos para cima agora. Letra A. Vimos pela presente. Esse pela presente poderia ter isolamento, porque ele é uma expressão curta. Ele não quis isolar, está no direito dele. Agora olha o que acontece, ó. Solicitar. Solicitar é o verbo. Que nos informe tal coisa é o complemento do verbo. Aí o cara achou que essa vírgula podia ficar entre o verbo e o complemento, que você sabe que não pode. Solicitar de vossas senhorias que nos informe tal coisa. Meter uma vírgula ali entre o verbo e o complemento, não pode. Letra B. Certificamos-lo de quê? Aí ele interrompe e intercala isso aqui, ó. Certificamos-lo de quê? Na marcha de restituição de suas contribuições, verificou-se tal coisa. O cara soube fechar o isolamento, mas não soube iniciar. Tinha que ter uma vírgula aí para iniciar. Molezinha, né? Letra C. O Instituto de Previdência do Estado vem solicitar, que é o verbo. O Instituto de Previdência do Estado é o sujeito. Aí essa vírgula entre o sujeito e o verbo não tem quem aguente. É claro que está errada, né? Letra D. Envio a Vossa Senhoria para o devido preenchimento. Ó, para o devido preenchimento está isoladinho no começo. E no final está tudo lindo. Gabarito, letra D. Isolamento bem feito. Ó, a letra E. Estamos remetendo em anexo. Ó. Em anexo ele quis fechar o isolamento sem ter iniciado. Ó. Isolamento mal feito está errado. A letra D foi a única correta. Pode marcar. Moleza demais, meu irmão. Gramática é a cor mais fácil do planeta. Olha essa próxima aí. A alternativa em que a pontuação está correta é na nossa. Vamos na nossa. Ó. O padrão oculto do idioma, além de ser uma espécie de marca de identidade, constitui recurso imprescindível. Ó. Ele soube começar, soube fechar, tá tudo bem, é o gabarito. Ó, a letra B. Ó. Ele começou com um travessão,
e não fechou. Tinha que ter um travessão aqui, tá fora. Na letra C, ele começou, fechou, tá lindo. Aí ele vem, ó, constitui recurso imprescindível. Cara, recurso é o núcleo. Imprescindível é um determinante do recurso. Aí o cara pega e bota uma vírgula entre um núcleo e o seu determinante. A gente sabe que não pode, né? Ó a letra D. Ele começou com uma vírgula, isolamento, e fechou foi com um travessão. Deixa eu te levantar aqui para vocês verem. Olha aí. O padrão culto do idioma, além de ser uma espécie de marca de identidade, ele começou com uma vírgula, fechou com um travessão. Aí, meu irmão, é festa, é carnaval já. E até para gramática agora. Não vai rolar, né? Letra A é o gabarito. É isso. Cadê vocês? Então, galera, quando se fala em pontuação, você tem 3 leis. Não separar o sujeito do verbo, não separar um termo de seu complemento ou determinante, e na hora de isolar direito. Se você fizer 250 questões de pontuação de concurso público agora, você vai perceber que só precisa fazer isso para acertar as questões. Você não vai dominar todos os sinais e todos os empregos, não é uma aula de pontuação. É uma aula de pontuação para concursos públicos, é uma coisa diferente. É a malandragem que eu preciso conhecer para acertar as questões. E eu garanto a você que é desse jeito que você vai acertar também. Beleza? Eu vou falar com o Bruno aqui, porque a gente teve um problema aqui na rede, mas eu vou ver com ele aqui se está tudo bem já. Estava oscilando a internet, vou ver se está tudo bem, tá bom? Então risca aí agora a parte de pontuação. Nós temos texto e verbo. Vamos ver se vai dar certo para hoje ainda. Se não der certo, eu aviso para vocês aqui e a gente já agenda nos grupos ainda no carnaval, tá? Ainda nesse feriado, a gente vai ter essas 2 aulas, a de verbo e a de texto, beleza? Para eu não ficar devendo nada. Eu selecionei esses 2 assuntos logo, eles são mais interessantes, não porque vocês não viram ainda, é porque são mais interessantes porque você, quem não viu, viu, quem viu, reviu. Tudo bem? Isso. Beleza? Então, vou chamar o Bruno aqui, já eu falo com vocês.